E aí, galera, vamos lá começar nosso trabalho de hoje, né? Primeiro, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir essa aula. E, dando sequência, em física, a gente começou por física semana passada, né, nossas atividades online. E, online não, pela internet, que a gente não vai estar ao vivo, não, mas deixa isso online. Então, vamos lá. A gente iniciou por física semana passada, já demos uma volta, né, e voltamos à física, tá? Vimos semana passada termometria e hoje vamos para calorimetria, o estudo do calor, ok? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí confiantes, com fé que tudo vai voltar ao normal e rápido e com o mínimo de vítimas possível no mundo todo, tá? Contrariando tudo que se diz, o nosso presidente deu um show de imbecilidade, que é o normal dele, né? Infelizmente, deram poder ao idiota, agora estão aí as consequências. Mas pelo menos a equipe do governo dele está trabalhando diferente. Mas isso aí tem uma jogadinha que depois a gente conversa. Eu estou ligado na lei. Gente, se liga aqui. Vamos começar o nosso estudo do calor, calorimetria, tá? Calor todo mundo sabe que é energia em trânsito, né? É energia em trânsito que vai proporcionar mudança de temperatura em um corpo, aumento ou diminuição, aumento quando ele ganha, quando ele recebe essa energia, diminuição quando ele perde essa energia, ou rompimento das ligações entre as moléculas, tá certo? Fazendo com que o corpo mude de estado físico. Então, existem dois tipos de calor, o calor latente e o calor sensível, tá? Cada um com sua função. Sensível tem a ver com variação de temperatura em um mesmo estado físico. O latente tem a ver com mudança de estado físico e aí sem variação de temperatura. Tipo, tu pega um bloquinho de gelo a 0 grau, tem que estar a 0 nas condições de 1 atm, né, no nível do mar. E aí vai ver que esse gelo começa a mudar de estado. Do sólido, a água começa a passar para o estado líquido. A temperatura do líquido, se você medir, vai estar 0 grau. Por quê? Porque está só mudando de fase. Mas tem calor envolvido, claro que sim, muito. É o calor latente. Esse aí é que tem que ser forte, porque é para romper as ligações entre as moléculas. O sensível é só agitar. Agitar as moléculas ou diminuir a agitação, tá certo? Então está aqui, calor e energia em trânsito que provocará ou diminuição. Faltou a palavra aumento, tá vendo? Aquela coisa de sempre. Eu sempre esqueço uma palavrinha, tá? Provocará aumento ou diminuição do estado de agitação das moléculas. Ainda bem que essa aula sai para a gente, viu? Para que a gente tenha intimidade, porque se fosse para o geral da escolha desse serviço, ia ficar muito sem jeito. Ou rompimentos das forças que as unem, provocando mudança de fase. Como eu estava falando, calor sensível e calor específico. No sistema internacional, como calor é energia, a unidade de energia é Joule, então calor também é Joule, ok? Por razões históricas, a gente vai encontrar sempre calorias, tá? Isso aí está no uso, é histórico e continua usando. Às vezes tem que fazer a conversão, tá? E uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Você vai encontrar questões usando 4,2, só por questão de arredondamento, tá? Mas vamos mais próximo para uma caloria, é 4,18 joules. A gente vai encontrar tudo muito em calorias. Aqui a gente foge um pouquinho do padrão do sistema internacional. Porque calor, que a energia vai estar em calorias, e massa, que normalmente, que no sistema internacional em quilogramas, a gente vai encontrar muito mais em gramas aqui, tá certo? Então, atentem para isso. Às vezes tu vai ver em quilogramas, às vezes tu vai ver em gramas. Quem vai comandar é isso aqui, o calor sensível e a capacidade térmica. Vamos entender os dois, tá? O que é a capacidade térmica de um corpo? É a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade, ou seja, varie 1 grau Celsius ou 1 Kelvin Fahrenheit, depende da unidade que foi adotada. Normalmente é grau Celsius, tá? Então, a capacidade térmica de um corpo nada mais é que isso, a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, tá? E ela vai ser dada em calorias por grau Celsius. Por que calorias por grau Celsius? Porque calor está em calorias e temperatura está em grau Celsius. Mas às vezes pode vir também calorias por Fahrenheit, graus Fahrenheit, ou calorias por Kelvin. Mas o comum normal é isso aqui, tá certo? Ou ainda, gente, capacidade térmica vai ser a massa vezes o calor sensível ou o calor específico. Aí você pode me perguntar, mas o que é calor sensível específico? Tá aqui, Indica a quantidade de calor que cada unidade precisa receber
para que sua temperatura varie uma unidade, tá? Então, a quantidade de calor que cada unidade de massa, tá, gente? Faltou a palavra massa, meus Deus. Desculpe. Unidade de massa, que no caso é 1 grama, precisa receber para que sua temperatura varie de uma unidade. Uma unidade de massa, 1 grama, para que sua temperatura varie em graus Celsius. Aí precisa saber quanto de calor precisa ela receber. Então isso é o que a gente conhece por calor sensível. Receber ou perder, né? Tá certo? E a fórmula é essa aqui para calor sensível, ó. Quantidade de calor, massa, vezes o calor sensível, vezes a variação de temperatura. Gente, essa fórmula aqui é uma das mais utilizadas nesse estudo, tá certo? Ela junto com a de calor latente que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é a famosa aqui macete, né? Tá? Quantidade de calor, massa, calor sensível, variação de temperatura. A unidade de calor sensível é essa aqui, ó. Calorias por grama, grau Celsius. Então as pessoas perguntam, mas por que isso, moça? Isola C. Isolando C vai ficar Q, M vezes delta T. Calorias dividido por grama vezes grau Celsius. Tá certo? Isso é só para entender por que é essa unidade a utilizar. Beleza, gente? Está entendido? Agora eu vou fazer um exemplo 2 de mudança ou de variação de temperatura, de quantidade de calor específico, para daqui a pouco a gente vê calor sensível e depois trocas de calor, aquela pausazinha que vocês nem vão sentir, só saidinha aqui. Viu? Então, meus queridos, temos aí 2 exemplos, tá? Um gráfico, outro sem. Aqui a gente vai ter que lembrar de potência. Eu acho que todo mundo já estudou, sabe o que é potência, né? Que é trabalho dividido pelo tempo. E como trabalho é energia e calor é energia, então potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá certo? Muitas vezes a gente vai precisar disso aí. Quando não der para fazer por regra de 3. Nesse caso aqui vai dar. Veja. Outra coisa que eu esqueci de falar também, gente, é que quando a gente fala em calor específico, a gente tem como unidade básica 1 grama de água e 1 grau Celsius, tá certo? E a água, o calor específico da água, ele é básico para a gente comparar, para ter um padrão para as outras substâncias. Então, o calor específico da água sempre é 1 caloria por grama, grau Celsius, ok? Se liga aqui, ó, uma fonte térmica fornece 50 calorias por minuto para uma amostra de 100 gramas de uma substância. Vamos já pegar esses dados aqui, né? Esses 50 calorias por minuto seria a potência, tá? Mas eu vou usar como regra de 3, 50 calorias por minuto. E a amostra de 100 gramas da massa da amostra é 100 gramas. O gráfico fornece a temperatura em função do tempo de aquecimento. Olha, vê que a temperatura está indo de 10 para 50 graus no intervalo de tempo de 20 minutos, tá? Eu já tenho a variação de temperatura, que é um dado importante para mim. Então aqui, ó, a temperatura variou de 10 para 50. A variação da temperatura foi de 40 graus Celsius, porque ela foi de 10 para 50. 50 menos 10, 40. O que me interessa é a variação de temperatura, tá? Num tempo de 20 minutos, o calor específico do material e a capacidade térmica do corpo valem. E por que não falou calor específico do material e capacidade térmica do material? Porque, gente, capacidade térmica depende da massa. Lembra que capacidade térmica é massa vezes Czinho, né? Massa vezes calor específico. Se eu tenho, por exemplo, um corpo de plástico com essa massa aqui, ele vai ter uma capacidade térmica. Se eu tiver mais massa, aí já vai ter que ser outra capacidade térmica. Ela aumenta a quantidade de calor para alterar, para variar a temperatura, aumenta porque vai ter mais massa, tá certo? É diferente de calor específico, que ele é usado para uma unidade de massa, então ele é um valor fixo para cada material, beleza? Então se liga aqui, ó, para calcular o que eu quero, que é o calor específico, eu tenho que saber qual a quantidade de calor envolvida aqui. Eu vou usar isso, ó, M vezes Czinho vezes variação de temperatura. Já tem a massa, já tem a temperatura, eu preciso saber quanto de calor foi envolvido aí nessa variação de temperatura, tá certo? E como é que eu vou saber esse quanto de calor? Eu vou usar o gráfico. Eu vou usar isso aqui, essa razão. Para cada minuto, 50 calorias. Quantos minutos foram aqui? Foram 20 minutos? Aí eu faço uma regra de 3, ó. Se 1 minuto, que é o que está ali, são 50 calorias,
em 20 minutos, que é o que está no gráfico, serão X calorias, ou Q, né, que dá no mesmo. 1 vezes X dá X, e 20 vezes 50 dá 1000 calorias. Tá? Então, em 20 minutos, foram necessárias 1000 calorias para variar a temperatura de 50 gramas de uma determinada substância de 10 para 50. Aí vamos ver qual é o calor específico dela. Então, substituo aqui Q por 1000. A massa da substância não é 100 gramas. A variação, o Czinho, a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Então, vai ficar o quê? 1000 igual a 100 vezes 40, 4000 C. Tá? Então, 1000 dividido por 4000. Cortamos 3 zeros aqui. 1 dividido por 4, 0,25 calorias por grau Celsius. Então, esse é o calor específico dessa substância. Tá certo? Ele precisou de 1000 calorias para variar sua temperatura em 40 graus. Seu calor específico é 0,25 calorias por grau Celsius. Pediu também o quê? Não foi a capacidade térmica? Tem duas formas de capacidade térmica. Q sobre ΔT ou M vezes Czinho. E aí vocês escolhem a mais conveniente para vocês. Eu vou usar M vezes Czinho, porque acho que vai ser mais simples, né? M é quanto? Né? 100 gramas. E Czinho é 0,25. Então, a capacidade térmica vai dar 25 calorias por grau Celsius. Tá? Tinha outra forma, tinha Q sobre ΔT. É só pegar 1000 e dividir por 40. Ia dar os mesmos 25. Ok? Tranquilo, gente? Entendido esse exemplo? Então, Czinho 0,25, Czão 25. Ok? Lembre-se, capacidade térmica depende da massa do corpo. Então, ela vai variar dentro da mesma substância. O que vai fazer a diferença é a massa. Ok? Se liga aqui agora no próximo. Já é um pouquinho mais trabalhosa. E aí onde entra a fórmula de potência. Porque a gente tem que lembrar, gente, que potência é... Isso a gente vê em mecânica, isso a gente vê em elétrica. Da potência vai ser o trabalho sobre ΔT ou a energia sobre ΔT. Ou no caso aqui, o calor sobre ΔT, já que energia e calor é a mesma coisa, tá? Então já vou botar essa fórmula aqui, potência igual a Q sobre ΔT. Vamos pegar os dados. Um bom chuveiro elétrico dissipa uma potência de 6,4 kW, tá? Isso está no sistema internacional. Então a potência, 6,4 kW. Quilo, todo mundo está lembrado que é 1000, né? Quilômetros, 1000 metros, quilogramas, 1000 gramas, tá? Quilolitro, 1000 litros. Então, tudo tem quilo a 1000. Então, 6,4 kW nada mais é do que, multiplicando por 1000, 6.400 watts, que é a medida de potência no Sistema Internacional de Medidas. Isso é o mesmo que joules por segundo, ok? E o chuveiro tem uma vazão de 50 gramas por segundo. Então, gente, dá para tirar duas grandezas aí. A massa e o tempo. 50 gramas por segundo. Então, vou fazer o quê? A massa é 50 gramas e o tempo é 1 segundo. Por que eu tirei tempo? Porque, em potência eu vou precisar de tempo, tá certo? Porque de tudo isso eu vou ter que achar a quantidade de calor. Se a água entra no chuveiro com 23 graus Celsius, então a temperatura inicial dela é 23 graus Celsius, qual a sua temperatura de saída? Sua temperatura final? Isso acontece, não sei se já viu, no chuveiro de casa, quando você deixa um tempinho sem usar o chuveiro, quando você liga, ele dá aquela segurada para depois começar a sair água. Aquela segurada é para que a água ali sofra variação de temperatura, aproveitando a energia dissipada pela resistência ou resistor do chuveiro, em forma de calor. Isso a gente vai estudar mais na frente em elétrica, tá? Então, veja. Primeiro, gente, para calcular essa temperatura, eu tenho que ter quantidade de calor, que é massa vezes C, vezes a variação de temperatura. Como é um chuveiro, ele aquece, então a variação é para mais, tá? Aí, para ter isso aqui, já tem a massa, 50 gramas. O Czinho, que é água, 1 caloria por grau Celsius, já tinha falado agora há pouco, tá? Eu só preciso da quantidade de calor, mas eu tenho as condições para a quantidade de calor. Por quê? Eu já tenho a potência e já tenho o tempo. Vai dar 6.400, né? Potência, só vai estar em joules, tá? Potência, 6.400. Quantidade de calor que ela. E o tempo é 1 segundo, porque falou que ela gramas por segundo. Então a quantidade de calor, 6.400. Mas não é, aqui está no sistema internacional, então não é calorias, é joules, tá? 6.400 joules. Só que ele fala que uma caloria é igual a 4 joules.
4,2 e nesse caso arredondado para 4 para facilitar. Ó, então eu vou dividir isso aqui por 4 e vou ter a quantidade de calor de quanto? 6.400 por 4 dá 1.600 calorias. Beleza, gente? Chegou esse resultado da quantidade de calor, venho para cá e faço 1.600 igual a massa, que é 50, vezes C, que é 1, vezes a variação de temperatura. Então vai ficar 50 ΔT igual a 1.600. ΔT igual a 1.600 por 50. Isso vai dar exatamente 32 ΔT maiúsculo, viu? ΔTzão. E ΔTzinho é tempo. ΔTzão é temperatura. 160 por 5 dá 32 graus Celsius. Então, essa não é a temperatura final, essa é a variação de temperatura. Qual é a temperatura inicial? Não era 23? Se ela variou 32, que está aquecendo, foi para 55 graus Celsius, tá certo? Então, como ΔT, gente, é T menos T inicial, ΔT foi 32, T eu quero, T inicial era 23, passando T por 23 para cá, 32 mais 23 igual a T. Então, a temperatura da água de saída no chuveiro é de 55 graus Celsius, um banho bem quente, tá? Nem recomendado que um quente assim. Então, entenderam? Tá tranquilo? Isso é a primeira parte de calorimetria, até calor específico. Agora eu vou mostrar para vocês calor latente, que é a questão de mudança de estado físico, sem mudar a temperatura, e depois a gente vê troca de calor. Beleza? Aquela pausa que vocês praticamente não vão sentir, só vão ver minha saidinha. Lembrando que as aulas estão caseiras porque por conta da prevenção, tá? Juliana não pode estar trabalhando porque ela tem que ficar isolada, como todo mundo tem que ficar, né? Isolado socialmente, também isolado, distanciado socialmente. E por medida de prevenção, eu estou fazendo as aulas sozinho aqui, do meu jeito, espero que estejam sendo agradáveis essas aulas, tá? Olá! Então, gente, vamos falar de calor latente agora, tá? Calor latente, como eu falei, tem a ver com mudança de fase. Se liga aqui, ó, calor latente, energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, alterando o arranjo físico das partículas do sistema e provocando mudança de estado físico. Então, essa alteração aí na química a gente vai, lembra que para mudar de estado físico tem que haver rompimento de forças, né? Lembra que eu falei das apolares, polares, pontos de hidrogênio, as iônicas, as metálicas, que tem uma ordem crescente, né, dessas forças. Mas vamos para a física, que é o que interessa, tá? Então, esse calor que não está alterando a temperatura de um corpo, mas está alterando o seu estado físico, é chamado de calor latente, tá? E aí, para a gente calcular o calor latente, é só dividir a quantidade de calor pela massa. Só que como a gente trabalha muito com quantidade de calor, a gente faz o quê? Quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente, o famoso quimole ou quimolesa, né? Outro é quimacete, aqui é quimole, tá certo? Ou quimolesa, tá no mesmo. Então, esse L, gente, esse L sempre vai ser dado em calorias por grama. O outro era caloria por grama grau Celsius. Mas por que isso aqui sai o grau Celsius? Porque é mudança de estado, não tem mudança de temperatura, tá? Então é só uma caloria por grama, lembre-se disso, ok? Então, lembra que a gente, lá no começo do ano, estudando química, eu gostei de curva de aquecimento, veja como química e física são amarradinhas, não é uma maravilha isso. Lá no começo do ano eu mostrei aquelas curvas de aquecimento e tinha isso aqui, ó, corpo aquecendo, corpo mudando de estado, corpo aquecendo. Pois bem, aqui está agindo o calor específico e aqui também. Aqui está agindo o calor latente. Veja que a temperatura não se altera, mas a energia está sendo consumida para quê? Para rompimento de força e mudança de estado físico, ok? Lembre-se disso. Vamos, por exemplo, ó, o gráfico representa a curva de aquecimento de certa massa de gelo. Determine essa massa e a temperatura final T da água. Gente, para determinar, eu tenho que me pegar aqui, tá? Ó, aquecimento, mudança de estado físico. Aqui está dizendo que é fusão, então a gente subentende que aqui esteja no estado sólido, é aqui no estado líquido, é aqui sólido mais líquido, né? Então, aqui tem calor latente, tá? Se aqui tem calor latente, eu vou usar Q igual a M vezes 0. Não é isso? Então, quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Eu quero a massa. Eu já tenho a quantidade de calor. Quanto vai ser essa quantidade?
Se começou em 2, terminou em 6, foram utilizados 4, mas não é 4 calorias, porque ó, o gráfico mostra que as unidades estão em 10 a terceira calorias. Então, 4 vezes 10 a terceira calorias. Então, aqui, ó, esse Q é 4 vezes 10 a terceira calorias, que foi de 2 para 6, valeu 4, ok? Então, nessa mudança de estado foram usadas 4 vezes 10 a terceira calorias, ou, mais simplesmente, 4.000 calorias. A massa não é o que eu quero, e o calor latente, está aqui os dados. Latente de fusão igual a 80 calorias por grama. E aí ficou fácil, né? Massa igual a 4.000 dividido por 80. Posso botar um zero? Não posso? Então a massa é de 50 gramas, tá certo? Então isso aqui refere a mudança de estado de 50 gramas de água. Mas ele pediu mais alguma coisa? Pediu sim. Pediu a temperatura final da água. Gente, a água aqui, ó, temperatura final, ela mudou, agora está no estado líquido, tá? Aqui entre ação, calor específico, que tá até aqui, ó. Calor específico da água líquida, porque muda. No solo ela tem um calor específico, no líquido tem outro, no gasoso tem outro, tá? Então vamos lá. Calor igual a massa, vezes C vezes variação de temperatura. Eu sei que a temperatura inicial aqui, depois que ela muda de estado, é zero. Pela variação de temperatura, chega a final. Qual a quantidade de calor envolvida aqui, gente? De 2, de 6 para 8, não dá 2? Não é isso? Vezes 10 a terceira, que nada mais é do que 2.000 calorias. Então, 2.000 calorias igual a massa que a gente encontrou. Se ele pedisse isso aqui, a gente tem que vir para isso, para achar a massa, tá? Aí, 50. C, calor específico, 1. Variação de temperatura, ΔT. Então, vai ficar o que aqui? 50 ΔT igual a 2.000. ΔT igual a 2.000 dividido por 50. Vamos cortar um zerinho, 200 por 5, 40 graus Celsius. E essa não vai ser a temperatura final? Vai. Por quê? Porque a inicial aqui era zero. Tá? Então, se eu fosse fazer aquele esqueminha, ΔT igual a T final menos T inicial, 40 igual a T menos zero, não vale nada. Temperatura final da água é 40 graus Celsius. Essa nem precisava, né, gente? Ok? Entenderam? É simples demais, é gostosinho trabalhar calorimetria, sabe? Por isso, como eu falei para vocês, eu escolhi fazer isso aqui porque pegar assuntos mais simples, para que quando a gente tiver, volte às aulas presenciais, que vai voltar um dia, gente, a gente possa trabalhar os assuntos mais complicados, tá certo? Vamos agora dar aquela pausa para fazer agora a última parte, que é trocas de calor. Então, gente, vamos lá para a nossa última parte, tá? Trocas de calor. Ó, primeiro, para trocas de calor, você tem que entender o que é um sistema termicamente isolado. O sistema termicamente isolado é aquele que não permite troca de calor com o ambiente externo, tá certo? Normalmente a gente fala em calorímetro, e um calorímetro que não permite troca de calor com o ambiente externo, que não influencia na troca, é chamado de calorímetro ideal, tá certo? Ele não é ideal quando ele também participa da troca. Acontecem situações assim, tá? Então, quando dois corpos de diferentes temperaturas estabelecem contato, o mais quente vai transferir calor para o mais frio, isso é normal, tá? Basta você, por exemplo, você está com o corpo quente a 37 graus, pega em alguma coisa fria, quando dá um tempinho, aquela coisinha vai estar quentinha também, igual a você, tá? Por quê? Você é um corpo mais quente, transferiu o calor para aquele corpo, e ele vai atingir a mesma temperatura que você está com o tempo. Isso, gente, explica o fato de a pessoa, quando vai medir a temperaturazinha com termômetro de mercúrio, ou então com aqueles termômetros eletrônicos, tem que deixar um tempinho, bota aqui embaixo da axila, bota na boca, seja lá onde for, né? Todo mundo sabe onde é o local ideal para a temperatura, mas ninguém usa, pelo amor de Deus, que é incômodo. Coloca aqui, embaixo do braço, deixa lá o termômetro, tá? 2 ou 3 minutos, não sei qual é a indicação, acho que normalmente 3. Quando tira temperatura. E se deixar mais tempo, será que vai ficar mais quente do que a temperatura da gente? Claro que não. Porque isso é equilíbrio térmico, tá certo? O termômetro entra em equilíbrio térmico com a gente a partir do momento que dois corpos estabelecem o equilíbrio térmico, eles vão estar com a mesma temperatura. Então quem é que vai estar mais quente para transferir o calor para quem? Né? Se os dois estão à mesma temperatura, ninguém transfere calor. Então isso aqui, ó, o mais quente transfere o calor para o mais frio até que suas temperaturas se igualem. O que chamamos de equilíbrio térmico. Igualou, não tem como haver transferência mais de um para o outro, tá certo?
Então, está aqui, ó, exemplificado o corpo A e o corpo B em contato. A quantidade de calor de um mais a quantidade de calor do outro é zero. Por que a quantidade de um mais a do outro é zero? Porque o que um cedeu, o outro recebeu. O que um cede fica o quê? Negativo. O que o recebe fica positivo. Se esse aqui ceder 5, está perdendo 5, fica menos 5. Mas esse aqui está ganhando 5. Está ganhando 5, então é positivo, mais 5. Menos 5 mais 5 vai dar 0. A lógica é essa na troca de calor. E é assim que a gente vai trabalhar, tá certo? A soma, toda vez que falar em trocas de calor, a soma das quantidades de calor dos corpos envolvidos sempre vai dar 0. Porque o que um perde, o outro ganha. Então, negativo para cá, positivo para vai dar um equilíbrio, vai zerar, tá certo? No final das contas, vai dar 0. Eu quis apertar com a mão, não deu certo não. Ok? Então, gente, se liga aqui, ó, um exemplo massa para começar. Eu vou dar mais exemplos, tá? Num calorímetro ideal, aquele que não vai participar da troca, né? A 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então já tem a massa da água, 200 gramas, e já tem a temperatura inicial da água, que é 20 graus Celsius, tá certo? Coloca-se nesse calorímetro uma peça de 100 gramas de ferro. Massa do ferro, 100 gramas, tá? Aí dá aqui o calor específico do ferro, deu a temperatura inicial também a 80 graus Celsius, e deu o calor específico do ferro. Não deu da água. Mas lembra que eu falei para vocês que a água é 1, né? Uma caloria por 1 graus Celsius? Ele quer saber a que temperatura o equilíbrio será estabelecido, ou seja, que é a temperatura de equilíbrio, que vai ser a temperatura final. Quem vai ceder calor para quem? O ferro, que está mais quente, vai ceder calor para a água, que está mais fria, e o que vai acontecendo? A temperatura dele vai baixando e a da água vai subindo até chegar ao ponto em que vão se igualar. E aí acabou a troca, tá certo? Então vamos lá. Quem vai perder mais calor, quem vai ganhar mais calor? Quem é? A mesma quantidade. O que um perde, outro ganha. Em módulo, o valor mesmo, tá certo? Agora, quem vai perder mais temperatura e quem vai ganhar menos temperatura, aí sim, quem vai fazer diferença é o calor sensível, tá? Quem tem menos calor sensível vai variar mais a temperatura. Então, o ferro vai perder muita temperatura, a água que tem um calor sensível 10 vezes maior do que o ferro, vai variar pouco sua temperatura. Ok? Se liga nisso. Quanto menor o calor sensível, maior a variação da temperatura. Então, veja, quantidade de calor do ferro, que ele vai ceder, mas a quantidade de calor que a água vai receber é igual a 0. Ferro perde, água dentro, no final dá 0. Ok? Vamos abrir a fórmula. Todo mundo lembra que quantidade de calor é massa vezes calor sensível ou específico, vezes a variação de temperatura. Eu vou botar aberta, T menos T inicial, tá certo? Massa do ferro vezes calor específico do ferro, variação de temperatura, gente, eu posso fazer assim, né? T menos T inicial do ferro. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que abrir, eu quero ter o valor de T, que eu tenho que ficar assim, aberto. Delta T, T menos T final. Ou, no T inicial. Água, massa da água, C da água, temperatura final vezes temperatura inicial da água. Porque aqui eu deixo a variável em evidência, que é a variável T, é o que eu quero descobrir. Então fica aberta aqui na questão. Tá? A massa do ferro, né, 100 gramas. Calor específico do ferro é 0,1, está lá. Temperatura final que eu quero, que é a temperatura do equilíbrio, final para as duas é igual. Inicial do ferro é 80 graus Celsius. Massa da água, 200. Calor específico da água é 1. Temperatura final da água, também que é o caminho do ferro, que é o equilíbrio. E inicial da água é 20 graus Celsius. Tudo isso igual a 0. 100 vezes 0,1 dá 10. Né? Aí 10 vezes T dá 10T. E 10 vezes menos 80 dá menos 800. 200 vezes 1 dá 200. 200 vezes T dá 200T. 200 vezes menos 20 vai dar menos 4.000. Não é isso, gente? É? Menos 4.000 igual a 0. Então, se liga aqui. 10T com 200T. 210T. Menos 800 com menos 4.000. Menos 4.800. Mudando de membro. 4.800. Então, a temperatura final do sistema vai ser 4.800 dividido por 210. Vamos ver quanto está isso, né? Cortar um zero. 480 por 21, podia ser por 20, já vai facilitar a nossa vida, né? Mas tem que complicar. Ó, 48 por 21 dá quanto? Dá 3, né? Que dá... Pô, que 3, doido. Desculpa. Dá 2, que dá 42, sobra 6, tá? Aí baixa 0, 60, 3 agora.
Está muito próximo de 3, mas eu vou colocar 2 porque 3 passa, né? 42 para 60, 18, vírgula, e aí que vai dar quase 9, né, gente? 22,8 alguma coisa que eu vou arredondar para 22,9. Então a temperatura vai ser aproximadamente 22,9 graus Celsius. Vejam como a temperatura da água variou pouco. Variou 2,9 graus Celsius. Vejam como a do ferro despencou. Por quê? Porque o ferro variou tanto? Porque seu calor específico é 10 vezes menor do que o da água. Então ele varia 10 vezes mais. Tá certo? Então, gente, deu para entender isso aqui? Eu vou fazer mais um exemplo para a gente encerrar a aula, tá? Para finalizar, gente, essa situação aqui, ó. No calorímetro ideal, mistura os 200 gramas de gelo fundente, que é gelo fundente, gelo a 0 grau, no ponto de fusão, tá certo? Com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Qual a temperatura final da mistura? Primeiro, eu tenho que ver se essa quantidade de água é suficiente para derreter todo o gelo e ainda vai sobrar calor para aquecer um pouquinho o gelo que se transformou em água. Caso não, a temperatura final vai ser 0. Como é que a gente sabe isso? Vamos ver quanto de calor precisa para derreter todo o gelo. Eu uso calor latente, né? Derreter e mudar de estado. A massa de gelo é quanto? É 200 gramas. E o calor latente é 80. Então são necessários 16.000 calorias para derreter todo esse gelo, tá certo? Será que essa água é capaz de fornecer 16.000 calorias? Se não for, vai ficar ainda gelo e água a 0 grau, em equilíbrio a 0 grau, tá certo? Vamos ver quanta água é capaz de ceder temperatura. Ela vai ceder até chegar a 0, né? Ela está um corpo quente, ela vai cedendo até chegar a 0. Chegou a 0, se igualou com gelo, não cede mais, porque aí é equilíbrio térmico. Então vamos ver se ela é capaz. Agora, se der mais de 16.000 calorias, ela não vai chegar a 0. Significa que ela vai derreter todo o gelo e ainda vai aquecer um pouquinho o sistema, tá? Então se liga aqui, ó. Q igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. Qual é a massa de água? Não é 200? O C da água é 1 e a variação de temperatura. Ela pode ir de 40 até 0, que ela vai cedendo esse calor, tá certo? Então, a final é 0 e a inicial é 40. Por que vai estar negativo, gente? Porque ela vai estar cedendo o calor, ela vai estar perdendo calor, o gelo vai estar absorvendo, tá? Então, a quantidade de calor da água vai ser 200 vezes menos 40, que dá menos 8.000 calorias. Ou seja, a quantidade de calor que a água cede ao gelo não é suficiente para derreter todo o gelo. Então a temperatura final do sistema é 0. Vão coexistir gelo e água a 0 grau. Agora, quanto de gelo e quanto de água? Poderia vir a pergunta, né? No final, qual a massa de água existente? Qual a massa de gelo existente? Ó, a água não consegue fornecer metade das calorias que o gelo precisa, então ela vai derreter metade do gelo. O gelo tem 200 gramas, vai derreter 100 gramas. Como tinha 200 gramas de água, 200 de água mais 100 que derreteu, 300 gramas de água no final e 100 gramas de gelo que não derreteram. Tá certo? Então o esquema é esse. Primeiro você vai ver se a água tem calor suficiente para derreter todo o gelo. Se não tiver, temperatura final 0. Se ela, por exemplo, fornecesse 20.000 calorias, ia sobrar 4.000. Aí eu tenho um aquecimentozinho da nova massa de água que se formou. Tá certo? Mas nesse caso não foi suficiente. Temperatura final igual a 0, no final vão ficar 100 gramas de gelo, ainda sem derreter, mais 300 gramas de água. 200 que já tinha, com 100 de gelo que se derreteram. Ok? Deu para entender, gente? Olha, agradeço a vocês. Espero que continue no foco, gente. A coisa não é fácil. Tanto também não é fácil para mim, sabe? Eu venho de casa para cá, não corro isso porque não tenho contato com ninguém. Mas dá um trabalho gravar essas aulas. Se vocês soubessem, ó, 30 e poucos minutos de aula. Eu passei aqui quase 2 horas gravando, entendeu? É trabalhosinho, mas é o que a gente pode fazer no momento, tá? A gente, é engraçado que, eu pensando agora há pouco e ontem também, que 2020 começou do jeito que eu queria, sabe? Aquela coisa espetacular. Que ano vai ser esse? De repente, ó, o que acontece, né? Mas eu sempre disse às pessoas que a gente tem que trabalhar com presente. Porque o presente é um presente, sabe? O que passou, passou, o passado é passado, é história. E o futuro, gente, não nos pertence. A gente não tem o futuro. A gente constrói o futuro com nossas ações no presente. Porém, a gente constrói uma coisa que é incerta. Eu não sei se eu tenho o amanhã.
tá? Eu tenho hoje, então eu tenho que viver com o que eu tenho hoje. Hoje a nossa realidade é essa. Então a gente tem que trabalhar com essa realidade, sem medo do que vem pela frente. Façam a sua parte direitinho, tá? Construam o amanhã de uma maneira sólida. Não se sabotem, tá? Muita gente está se sabotando. Não se sabotem. Não pensem que estão de férias, não pensem que está de brincadeira. Tá? Depois vai estar tudo normal e vocês, quem aproveitou esse tempo para manter a normalidade, está saindo na frente. Quem parou, quem deu moleza, vai ter que correr contra o prejuízo. Então, um abraço, até a nossa próxima aula na sexta-feira. Beleza?